Essa coisa de você ter uma rotina que teu dia começa muito cedo, tem a contrapartida que não dá para sair no meio da semana. Eu, quando saio no meio da semana, fico toda atrapalhada. Aí ontem tive um jantar, cheguei tarde, acordei tarde, tô toda atrasada. Mas vamos lá, bom dia! Vamos falar de espiritualidade hoje, um tema que é uma reflexão para a gente fazer juntos. Bom dia, Thaís, como é que você tá? Tudo jóia? Aí ontem teve gente aqui que tava no dia, né, Thaís? Que eu entrevistei o seu Luiz, que eu fui lá na casa dele, que eu falo sempre que seu Luiz é meu amigo mais velho e que é uma pessoa com quem eu gosto de estar sempre junto, porque ele tem muita coisa para falar, para ensinar, daquelas pessoas que a gente gosta assim de se espelhar, né? De ter como modelo. E aí a minha pergunta no Pílulas hoje foi meio que isso, né? Quem são os seus modelos de conduta, né? E por outro lado também, quais são as pessoas que a gente apresenta para os nossos filhos ou que a gente deixa entrar dentro da casa da gente para que seja modelo de conduta da gente, dos nossos filhos, né? É uma pergunta importante. Bom dia, Cris. Bom dia, Kiko. Bom dia, Deia. Tudo jóia? E aí, uma das coisas que o fato de eu ter trocado de academia teve muitas vantagens, mas tem uma desvantagem, que a academia em geral de manhã tá todo mundo ligado no noticiário, que é uma coisa que eu detesto, porque eu não assisto noticiário, muito menos de manhã. Aí eu procuro fazer a minha atividade na esteira ou no transporte, sempre com fone de ouvido, ouvindo alguma palestra, ou do Rossandro, ou do Padre Fábio, da Alexandra Sonado, das pessoas que eu sempre escuto no YouTube. Mas não adianta, porque depois eu tô fazendo meus exercícios e tá todo mundo comentando. Tá aparecendo aquelas desgraceiras lá na TV, invasão, não sei quem, matou, morreu, e as pessoas comentando. Tá vendo? Olha lá, tem que prender, tem que fazer, tem que acontecer. Aí esse lado é chato, gente, porque quando eu malhava sozinha, no prédio da Val, eu e a Val, eu botava em música. Aí eu malhava com música e não tinha, né? Porque fica sempre essa coisa da televisão, das notícias, que é prevalecendo o mal. Não se fala de tanta coisa boa que acontece no mundo. As pessoas focam em falar do mal. E aí aquela vibe vai tomando conta de todo mundo. E um comenta e o outro comenta e o outro comenta. Aí começam aqueles comentários assim ruins, sabe? E para isso a gente tem que ter os nossos antídotos, cuidar da nossa espiritualidade, fazer a nossa meditação, rezar, porque é como se assim a ambiência em volta da gente, aqui no Rio, então, isso é muito forte. Todo dia tem invasão, todo dia tem bala perdida, todo mundo dia morre um inocente, morre policial também. Então, se a gente se deixar levar por esse papo, é um horror. E aí, ontem fui jantar lá na casa do seu Luiz. Não sei se vocês lembram que eu entrevistei o seu Luiz aqui pro Pílulas, que é meu amigo mais velho, que é uma pessoa com muita fé, com muitos valores morais. E aí ontem eu fui jantar lá na casa dele e levei o Juan Pablo e a Juju, porque os dois estão começando a vida, né? Os dois também são engenheiros, o seu Luiz é engenheiro e é uma pessoa que começou a empresa dele. Ele não veio de uma família rica, ele teve a ajuda, o sócio dele tinha uma condição financeira boa e ele casou com uma esposa que tinha uma condição financeira boa também, mas ele teve um empurrão, mas o império que ele construiu foi todo baseado no trabalho dele. E esse é o livro dele, que era isso que eu queria mostrar para vocês. Olha que bonito, o livro dele chama Graças ou Coincidências, né? Aí ele fala sobre valores, família e trabalho, né? Que é o tripé dele. Inclusive, essa é a marca da empresa dele, que era Gomes de Almeida Fernandes, que depois virou Gafisa, né? Exatamente, Thaís, a gente tem que participar da construção da nossa energia, né? Porque se a gente deixar só entrar qualquer coisa, a gente acaba ficando muito à mercê e isso não é legal.
Então, se por um lado ele fala aqui de valores, família e trabalho, aí na contracapa ele fala que os valores que ele recebeu são dos pais e do colégio jesuíta, porque ele estudou no Santo Inácio, que é um colégio jesuíta, e depois ele fez PUC, que é uma universidade católica, né? Família, ele fala aqui da Miriam, que foi a grande parceira e influência dele, e do trabalho, o Moacir, que foi o sócio dele a vida toda, o Moacir e os sócios. E é muito engraçado, porque ele estava contando para o Juan Pablo e para a Juju, e ele estava falando assim, eu tive muita sorte, porque eu tive só um amor a vida toda, que eu me casei com Miriam, com quem eu fiquei 50 anos casado, e tive só um sócio que eu conheci aos 11 anos no colégio, que é o Moacir, que ele diz que é o sócio gênio dele, com quem ele construiu as empresas todas e que até hoje são amigos. O seu Moacir ainda está vivo, não está com uma saúde muito boa, e o seu Luiz toda semana vai almoçar com ele, vai na casa dele e continua essa amizade que começou quando ele tinha 11 anos, né? E aí, o que eu tô falando sobre modelo é exatamente isso, né? Se a gente tem que ser responsável pelos inputs que a gente tem, quem a gente admira, com quem a gente convive, em quem a gente se espelha, que sejam modelos de pessoas que a gente diga assim, nossa, olha, é possível você ser um cara rico, ser um milionário e ter uma conduta ética. O seu Luiz, a cada 3 frases que ele fala sempre sobre valores morais. Sempre. Ele é católico, muito fervoroso, e aí ele falando com a Juju e com o Juan Pablo, como é que vocês se conheceram e tal, e eles contando, aí volta e meia ele fala, não, porque os valores morais são a coisa mais importante. Primeiro vocês têm que compartilhar os valores morais para depois. Então, é uma pessoa que fala muito sobre isso, que é tão importante, né? Que o que a mídia coloca é uma coisa, a condenação da mídia, da Rede Globo, esse papo tão que todo mundo fala, mas é verdade. Se a gente ficar só deixando que entre na nossa cabeça as notícias de desgraça que o mundo da informação quer que a gente acredite que não há solução, a gente fica maluco. Não é à toa que a gente está vivendo a era dos bipolares, né? A gente tem metade da população deprimida e a outra metade ansiosa. Quer dizer, não é tão metade assim, mas a maioria está nos 2 casos, né? Então tem muito a ver com o que a gente deixa entrar dentro da gente e com as pessoas que a gente permite que nos influencie. Então, que tipo de livro você lê, que tipo de programa você assiste, com quem você anda, quais são os lugares que você frequenta, você tem uma casa de oração que você vai, isso tudo, esse conjunto todo vai determinar muito essa coisa da nossa energia e da nossa visão de ver o mundo, né? Então, eu sempre que posso, eu levo o Juan Pablo e a Juju, obviamente porque Juju é minha filha também, tá namorando o Juan Pablo, ela é a maior influência sobre o Juan Pablo, então eu tenho que fazer os dois, né? É sempre mostrar para eles que tem uma porção de gente bacana construindo as suas vidas com honestidade, com seriedade, que vale a pena você ser correto, que vale a pena você ser ético. A gente tem que fazer esse trabalho com os filhos. O Juan já é um homem, Juju também já tem mais de 20. Mas imagina quem tem filho pequeno que está com as crianças em formação. Deve ser muito complicado hoje educar um filho. Eu não tive esse problema com o Juan Pablo de tanta mídia social, de youtubers e outros influencers, que a gente não sabe o que essas crianças estão pegando de modelo. Então, assim, se a gente não fizer uma evangelização com os nossos filhos, fica difícil. Se a gente não apresentar para os nossos filhos o Mestre Jesus, o Evangelho, a oração, a meditação, a gente tem que dar uma caixa de ferramenta para eles. E só faz sentido se a gente também tem
essa caixa de ferramenta, porque é aquele velho ditado que a gente sempre fala, que a Débora hoje não está aqui, mas é a nossa nutricionista infantil que cuida muito das crianças, que é a gente educa pelo exemplo. Então, se eu fumo, como é que eu vou dizer, Juan Pablo, não fume? Se eu tomo Coca-Cola, como é que eu vou dizer para o Juan Pablo, não toma Coca-Cola, que isso é ruim? Se eu não rezo, como é que eu vou fazer meu filho rezar? Então, Deia tem criança pequena, né? As da Thaís estão mais velhas. É muito complicado. Eu acho que, putz, eu fico pensando nos meus netos, porque essa coisa de filho já foi, mas eu tenho Sofiazinha com 3 anos, que é minha sobrinha, e o dia que eu for vó. O dia que eu for vó, o mundo ainda vai estar mais acelerado nessas coisas das mídias sociais e não vai deixar de existir. É um caminho sem volta, não adianta. Então, como que a gente permite que eles tenham a influência das mídias sociais, mas a gente também tem que colocar um repertório para que eles entendam valores importantes da vida. E isso faz parte da educação. Educação não é só colocar no colégio, escolher um bom colégio, um bom curso de inglês. Não, educação é muito mais que isso. Educação é a gente pegar pela mão os nossos filhos e mostrar o tanto de coisa maravilhosa que existe. Porque já chega o tanto de desgraça que os veículos de informação nos mostram. Então, assim, quanto mais eles falam de desgraça, mais a gente tem que falar de coisa boa para que a balança penda sempre para o lado do bem. Então, é um esforço. É um esforço. Eu imagino que para quem está educando o filho agora, tiro o meu chapéu. Quem tem mais de um, tiro o meu chapéu duplamente, triplamente, quadruplamente, porque não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Você trabalha, você tem as suas obrigações e ainda tem que, no final do seu dia, no começo da sua manhã, arrumar tempo para dizer para o seu filho, olha, todo esse input que você está tendo tem um outro lado. Existe muita gente bacana, existe muito trabalho social, existe muita ONG, existe muita coisa maravilhosa acontecendo no mundo também, só que não tem tanta visibilidade. Aquela coisa que o mal tem uma vantagem em relação ao bem, porque o mal é mais barulhento. Então, a gente que é do exército de luz, a gente tem que fazer barulho também. A gente tem que se manifestar. Você vê que no Instagram tem muita gente falando de espiritualidade, de coisas bonitas, de grupo de oração, de meditação, de Ho'oponopono, de budismo, de todas as correntes. O padre Fábio de Mello é assim, super uma exposição maravilhosa, o Rossandro, o De Luca, né? A maioria dos nossos autores queridos estão todos muito presentes nas mídias sociais também. Então, tem muita coisa bacana nas mídias sociais. É onde que a gente vai botar a nossa atenção, onde a gente vai botar o nosso foco. Porque aquela frase de que onde eu coloco o meu foco, floresce. Onde eu coloco a minha atenção, ali cresce. Então, a Alê também é mãe de adolescente, né, Alê? Isso aí. É complicado. A filhinha da Alê é uma menina educadíssima, mas ama um YouTube. Então, assim, tem que ficar de olho, monitorar, fazer aqueles programas do que seus filhos estão assistindo, ter tempo de tela. Não é fácil. Nessas horas eu agradeço assim, que bom que o Juan já está criado. Aí a Sandra, minha psicóloga, fala assim, mas você ainda vai ser vó. Vou. Então, assim, vai começar tudo de novo. E no mínimo, na próxima encarnação, se eu for mãe de novo, vai começar tudo de novo. Então a gente tem que ter essa atenção de quem são os nossos modelos de conduta, né? Quem são as pessoas que influenciam a gente e que a gente se preocupe em dar para os mais novos, filhos, sobrinhos, netos, as crianças que estão em volta da gente, bons modelos para que eles sigam, para que não seja só os youtubers e as pessoas vazias das mídias sociais, porque nas mídias sociais tem gente fazendo um trabalho belíssimo que vale a pena ser seguido e
vale a pena a gente prestar atenção para a gente ficar no nosso eterno orai e vigiai. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu tô meio estragada porque eu saí ontem à noite, então meu horário tá todo errado, mas vamos em frente, vamos seguir com a missão, vamos dar conta das tarefinhas dessa quarta-feira chuvosa. Beleza? Então, um beijo enorme, fiquem com Deus. Beijo, Thaís, beijo, Camilinha, beijo, Deia. Força aí na criação da pequena Carolzinha. Beijo, Camila, beijo, Kiko, Cris, Thaís e a galera da Reprise. Nos vemos amanhã, 9 horas. Beijo grande, fiquem com Deus, um bom dia e até amanhã. Tchau. Linda. Beijo, Cris, fique com Deus. Tchau.